Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal. Tratamos do Microsoft Office, em especial o Excel. No vídeo de hoje estaremos falando sobre tabelas dinâmicas. Já tratamos no vídeo anterior, cujo link está aí para você clicar e assistir, se caso não tenha assistido, a tabela dinâmica, que é a recomendada. Nós temos dois tipos de tabela dinâmica, a manual e a recomendada. A diferença entre elas é que na manual eu vou gerenciar o que eu quero que ele trabalhe para mim nessa tabela, e a recomendada ele já traz para mim a análise dos meus dados e já dá uma prévia do que eu posso fazer de segmentação, de trabalhar esses dados, a forma como eu posso trabalhar como sugestão. O que é muito útil porque às vezes os dados são muito grandes, são enormes, então fica mais fácil, ele já te dá uma prévia, você já seleciona, aí então você trabalha com a forma manual dentro dessa daí, juntando as duas coisas e alcançando aquilo que você deseja. Mas vamos lembrar aqui um pouco sobre tabela dinâmica. Nós temos a tabela, que nós podemos criar, eu vou mostrar para vocês aqui, que é a forma normal. Nós já vimos sobre ela no nosso vídeo sobre macro, também está aí o link para você ver. A diferença é que na tabela normal, você é quem vai analisar os dados através de filtros. Os filtros estão ali para você poder filtrar, selecionar as categorias, os valores que você quer. Por exemplo, se você tem os gastos mensais, você poderia filtrar os meses que você quer, um mês único. Depois você pode selecionar o produto que você quer com os valores que você deseja. A tabela dinâmica é diferente. Ela foi construída para trabalhar com volumes grandes de dados, para dar ao usuário o menor trabalho possível na verificação, na análise desses dados. Então, a tabela dinâmica, ela pega os seus dados, o seu conjunto de informações, faz uma avaliação, ela faz uma investigação desses dados, trabalha esses dados, mostra ali, vê a interligação que há entre eles e dá para você as possibilidades possíveis que você possa trabalhar, para você poder então visualizar mais facilmente isso. Vamos lá então para o nosso vídeo, aqui para a nossa tabela. Eu estou aqui com a tabela no Excel 2019, veja que essa tabela não é a tabela dinâmica, é uma tabela normal, certo? Eu tenho aqui o mês, categoria e valores gastos. Observe que nessa tabela aqui eu tenho, em cada coluna, eu tenho um filtro. Se você ainda não sabe o que é filtro, vou deixar para você disponível o link para você acessar o meu vídeo falando só sobre filtros. Mas o filtro, ele permite que você selecione todo o conteúdo dele ou somente parte desse conteúdo. Por exemplo, aqui nesse caso, só o mês de abril. Então eu tenho todos os gastos, as categorias do mês de abril. Eu posso também selecionar 2 meses, abril e janeiro. Posso ainda dentro de abril e janeiro, eu posso selecionar aqui somente o supermercado. O que eu gastei com o supermercado? Gastei esses dois valores com o supermercado. Poderia selecionar supermercados de despesas extras, ele mostraria aqui. E poderia mostrar todas as categorias ao mesmo tempo. E poderia selecionar por valores. Por exemplo, se tiverem valores aqui iguais a 200, aparece, só tem um valor. Então veja que a tabela me permite fazer isso. Tudo bem? Mas a tabela dinâmica é diferente. E como que nós fazemos isso? A gente vai aqui na guia inserir, selecionamos aqui das opções, nós já vimos essa recomendada, selecionamos a tabela dinâmica. Ele vai então pegar automaticamente, veja que já selecionou para mim a categoria, tá vendo? Já deixou aqui a minha linha de título, como a linha que vai ser o título da minha tabela dinâmica, e me dá a opção de eu poder utilizar essa tabela ou usar fonte de uma outra tabela para trabalhar. Eu posso colocar essa planilha numa nova planilha ou numa planilha que já existe. E posso adicionar aos modelos de dados que eu venha a usar futuramente. Mas por enquanto eu vou deixar aqui no padrão. Nós vamos falar mais vezes sobre essa tabela. Uma coisa interessante a observar aqui é o nome da tabela. Automaticamente ele deu para essa tabela esse nome de tabela 5. Clico então no botão OK. Observe que ele já criou para mim uma nova planilha, diferente daquela que eu estava. Aqui é só os dados que ele vai utilizar e aqui é a tabela dinâmica. Ele cria então a tabela dinâmica, certo? Quando eu estou aqui nessa tabela dinâmica, eu tenho a possibilidade
de fazer algumas inserções, algumas mudanças agora acerca da tabela que eu tenho, acerca dessa tabela. Entenda que eu vou trabalhar nessa planilha 10 aqui, tá? A tabela dinâmica. O que eu quero trabalhar nessa tabela que está pronta. Aquela tabela é um espelho dessa, mas de forma organizada. Então ele me dá aqui os campos da tabela que eu posso trabalhar, que é mês, categoria e valor. Aqui embaixo ele me dá os campos que eu posso trabalhar, as formas como eu posso trabalhar, criar filtro, colunas, linhas e valores, que nós já vamos ver isso. Chama a sua atenção para que você observe agora que foi adicionado uma nova guia na minha barra de ferramentas, que é a guia analisar. Clicando nela, eu tenho aqui tudo relacionado à minha tabela dinâmica. Veja que a guia design e analisar, elas estão selecionadas em cima como ferramentas da tabela dinâmica. Então eu posso utilizar tanto a guia análise como a guia design para alterar, para fazer efeitos sobre a minha tabela que eu irei criar aqui. Tudo bem? Entendido isso? Muito bem. Eu vou então fazer o quê? Eu vou pegar agora, vou fazer uma tabela dinâmica que vai avaliar para mim, vai filtrar para mim os meses. Veja que já coloca aqui os meses, ele põe tudo. Eu posso filtrar aqui abril, posso filtrar aqui somente fevereiro, como é feito no filtro normal. Ou selecionar tudo. Vou dizer para ele que a categoria vai ser a linha que vai aparecer para mim quando eu selecionar o mês. Então ele coloca aqui a categoria relacionada dos meses. Tudo bem? E vou dizer para ele que os gastos eu quero em valores. E automaticamente põe uma nova coluna com esses valores. Então o que eu fiz aqui? Eu filtrei por mês a minha tabela, onde as categorias aparecerão com os seus respectivos valores. Onde agora eu posso trabalhar de forma mais adequada. Eu posso colocar aqui somente janeiro e ele vai mostrar todos os meus gastos de janeiro. Eu posso selecionar aqui somente março e ele vai mostrar todos os meus meses de março, ficando março aqui em cima colocado. Ou então, tudo, ele mostra tudo de todos. Posso também mostrar somente as minhas despesas domésticas. Ele vai somar todos os valores, vai mostrar para mim todos os valores e dar uma soma total. Posso também colocar despesas domésticas e despesas extras. Aí você vai me dizer, mas puxa vida, está igual o que você fez antes. Não, a diferença agora está que essa aqui é porque é pequeno, você não tem uma noção. É pouco trabalho. Mas se a tabela fosse com mais de 65 mil linhas, você veja que é muito mais prático de se trabalhar. É muito mais hábil a forma de lidar com esses dados. Visualmente falando, você pode trabalhar muito melhor. A sua linha de raciocínio, na forma como você visualiza aqui as tabelas dinâmicas, é muito melhor do que você vir aqui. Você veja que permanece um embaixo do outro, não muda. Aqui eu posso mudar. Quer ver uma coisa que eu posso fazer com essa opção? Se eu estou aqui, indo na guia analisar, eu posso inserir um segmento de dados. Por exemplo, está vendo? Eu vou selecionar aqui o mês. Ele me coloca essa caixinha do lado e os meses correspondentes a essas caixinhas, os meses que eu tenho, janeiro, fevereiro, março. Conforme eu clico nesses botões, observe que ele muda, tá vendo? Automaticamente. Vai me mostrando. Eu não tenho que ir lá, selecionar o filtro, já está aqui o filtro. Eu só tenho que ver. Quando você for mostrar isso para um departamento, para o departamento de compra, departamento de venda, para o responsável, para ele vai ser mais prático pegar a tabela assim. Ele vai olhar e falar muito bem os gastos do mês. Janeiro, muito bom. Março, eu tenho aqui os totais desse mês de março. Veja que isso é interessante. Volta aqui para mim um pouco. Lembre-se sempre disso. Eu vou sempre falar sobre isso nos meus vídeos. O Excel tem a intenção de facilitar a sua vida e daqueles que vão fazer a utilização das suas informações. A você, como programador do Excel, cabe pegar esses dados brutos, trabalhar esses dados, usar os recursos que o Excel te proporciona, para então dar um resultado para algum outro departamento, para o seu chefe ou outro departamento qualquer. Neste caso aqui, suponhamos que eu estivesse fazendo essa minha tabela para dar para minha esposa, por exemplo. E ela não entende nada de Excel. Não precisa. Quando ela abrir a planilha, ela for lá e clicar um daqueles botões, ela já vai saber o quanto que ela gastou por mês em cada item. Entendeu? Isso facilita a vida daqueles que não têm tempo.
Às vezes na empresa, o seu responsável pelo departamento de compras, ele não tem tanta afinidade com o Excel. Lógico, ele vai ter um conhecimento, mas ele não vai ter o conhecimento que você tem. E nem tempo. Lembre-se, tempo é dinheiro. Tempo é o que vai diferenciar da sua empresa estar à frente de outras empresas ou atrás delas. Quanto mais tempo ela gasta para resolver um problema, mais atrás ela está do concorrente. Quanto menos tempo ela gasta, mais adiante ou ao lado dos concorrentes ela está. Entendeu? Vamos voltar lá. Vamos ver aqui. Eu posso também inserir aqui nessa minha guia. Assim, outra coisa. Observe quando eu clico fora da tabela dinâmica, tudo some. Até mesmo uma guia que eu tenho aqui para a tabela. Mas quando eu clico de volta na tabela, eu tenho aqui de volta a minha guia analisar. Eu posso inserir um outro segmento de dados. Eu posso colocar categoria. Só por categoria. Pronto. Vem aqui, organizo. Ah, tá. Vamos inserir aqui por outro segmento. Vamos pegar o valor agora. Veja que agora está muito mais fácil para um leigo, por assim dizer, entender o que está sendo feito. Ele sabe então que ele tem esses valores que são correspondentes a todos os meses. Ele tem as despesas. Eu posso em todos os meses selecionar somente as despesas domésticas. Você veja que ele já dá aqui o total e aqui eu posso ver quais foram os valores dessas despesas domésticas referente a todos os meses. Se eu pegar somente as despesas extras, ele seleciona somente as despesas extras. Um mês que eu não gastei nada, outro. Se eu pegar o entretenimento, aparece que somente entretenimento. E se eu quiser saber só do mês de fevereiro, então eu seleciono fevereiro. Então de entretenimento em fevereiro eu gastei R$150. Você está vendo como é fácil? Prático, não é verdade? A tabela dinâmica é interessante, além de outros recursos. Hoje nós estamos vendo somente a forma simples da tabela dinâmica. Eu vou trazer aqui outros vídeos que irão falar da forma mais avançada de se trabalhar com tabelas dinâmicas. Então, nosso vídeo não vai ter fim se a gente for fazer isso hoje. Olha aqui para mim de volta. Veja só. As possibilidades são infinitas. Você pode fazer muito mais do que isso que nós vimos agora com tabelas dinâmicas. Mas tenha sempre em mente na sua cabeça. Você precisa sempre fazer de uma forma que vai facilitar a vida das pessoas que vão analisar os seus dados. Quando um chefe seu, um responsável, um colega de trabalho de outro departamento, olha a sua planilha, olha o seu relatório e ele vê que aquilo que ele pediu para você está não só do jeito que ele pediu, mas com muito mais recursos visuais, isso vai fazer com que o impacto da sua pessoa, da sua profissionalidade, da sua forma de agir no trabalho é profissional, é exemplar, está acima dos outros. Esse é o grande diferencial de quem trabalha desta forma, de quem faz uma coisa organizada, uma coisa estruturada, que você consiga pensar no próximo, não só em você mesmo, porque hoje a diferença está nisso. Muitas pessoas trabalhando com Excel e eles fazem as planilhas, fazem os relatórios pensando neles, como se eles fossem fazer análise, quando na verdade tem que pensar no outro que vai ver. Então você, antes de criar um relatório, converse com a pessoa responsável, que tipo de relatório, o que ele espera do relatório, o que ele quer, para que você então possa criar uma tabela dinâmica de acordo com o que ele quer e ultrapassar as expectativas dele. Aquele que ultrapassa a expectativa do seu próximo é bem-aventurado. Entendeu? Gostou? Clica aí no like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho para você ser sempre notificado dos novos vídeos que eu estarei postando aqui no meu canal. Obrigado por você ter assistido e eu espero encontrar você no nosso próximo vídeo. E até lá então. Olá, meu nome é Timóteo. Seja bem-vindo ao meu canal.